Gatilho mental. Normalmente eu vou tentar falar de gatilho mental de uma forma diferenciada do que a gente vê no dia a dia falando de gatilho mental, certo? Então, assim, vou partir, desculpem, do pressuposto que gatilho mental ele é um lembrete de um problema, de uma dor, de uma objeção que o nosso cérebro, que o nosso subconsciente, ele nos ativa, certo? E assim, faz com que o nosso cérebro, ele, a partir do momento que alguém descubra ou saiba ou tenha consciência dessa nossa ansiedade, desse nosso problema, dessa nossa dor, que a outra pessoa utilize de algum gatilho, de alguma forma que o nosso cérebro, isso tudo que eu vou falar é a nível cerebral, é meio que quase que inconsciente. Por quê? Os gatilhos mentais, não sou eu quem diz, mas assim, vários estudiosos, inclusive prêmio Nobel, que estudam isso, chega à conclusão que, a partir do momento que as pessoas utilizam disso, mesmo que eu saiba, mesmo que você a partir de hoje tenha consciência do gatilho mental, mesmo assim ele vai ser utilizado em você, ele pode ser aplicado em você. Mesmo eu sabendo do gatilho mental, ele vai ser aplicado a mim. Por quê? Porque é algo que eu não tenho controle 100%. Ele ativa a parte cerebral da inconsciência que faz eu tomar essa atitude, certo? Então, assim, lembrando que todos os gatilhos mentais que vou falar aqui, eles devem ser utilizados de forma ética, de forma íntegra e de forma verdadeira. Não no sentido de manipular, e sim no sentido de você atingir o seu objetivo, que é a transformação, eu acredito, da vida de seu paciente ou da sua persona, ou do seu público-alvo, ou do seu cliente-alvo, certo? Então, assim, tudo com muita ética e muita integridade. Então, assim, como é que o cérebro, ele reage aos gatilhos mentais? Normalmente, ele reage de algumas formas. Através de semelhante a um alerta, sabe? Assim, quando você põe a mão no, em algo quente e aí a gente já puxa rapidamente, então é mais ou menos isso que o cérebro faz. E quando a gente faz isso, a gente meio que ativa, igual, bem semelhante à questão quando a gente põe a mão em um local quente. Vários sentidos eles são ativados. O sentido de quê? Sensorial, o da imagem. E um outro sentido que é muito utilizado nos gatilhos mentais é a questão da história. Por quê? Porque a historicidade, quando a gente se envolve em uma história, isso faz com que a gente fixe mais e, além do mais, ativa alguma parte do nosso subconsciente que registra, que traz uma similaridade, certo? Então, isso é importante também, que ativa essa informação da história. E outro ponto também que o cérebro é ativado com os gatilhos mentais é a questão da recompensa. Normalmente, a questão da recompensa está direcionado também ao gatilho mental. Normalmente as pessoas utilizam dos gatilhos associados à recompensa, ou seja, a pessoa vai ter alguma, por exemplo, se eu tenho uma dor, e o que acontece? A minha recompensa vai ser a solução da minha dor. Então, eu vou ter uma recompensa de que eu vou ter meu problema resolvido. Eu vou ter uma recompensa de que eu vou parar de sentir aquilo, certo? Então, assim, um exemplo mesmo. Eu sempre dou assim meu exemplo. Eu mesma já estudei muito. Estudei muito, por exemplo, para concurso público. Eu estudava para concurso público, eu tinha várias objeções, várias coisas que eu deixei de viver, deixei de adquirir. Por quê? Porque eu acreditava na recompensa daquele sacrifício naquele momento iria me dar no futuro, que era uma estabilidade que eu queria naquele momento, que era um salário melhor, era uma vida melhor, era algo que eu acreditava. Então, assim, era algo que eu tinha aquela dor, aquele sofrimento, mas que na minha história eu acreditava que eu ia ter uma recompensa, certo?
E aí, o que que acontece? Mas, Alda, você está me dizendo tudo isso, eu já entendi que gatilho mental são ferramentas que a gente utiliza a nível cerebral para estimular a gente conquistar nosso cliente ou melhorar a nossa relação com ele. Mas, assim, eu ainda não entendi como é que isso vai acontecer. Como é que eu aplico isso no meu dia a dia enquanto enfermeira? Então, assim, existe várias formas de aplicar esses gatilhos, mesmo porque, assim, gatilhos mentais existe uma infinidade. Eu não vou falar de todos aqui, vou falar, assim, dos principais, porque é uma infinidade enorme. Então, eu vou falar, assim, dos principais. Então, assim, por exemplo, eu vou entender o meu cliente. O primeiro passo para utilizar o gatilho mental é entender o meu cliente, meu paciente, meu cliente em potencial. Como é que eu entendo? O primeiro passo é a gente descobrir quais são os problemas do meu paciente, qual é a dificuldade que ele tem. A partir do momento que eu sei a dificuldade, qual é o problema, eu vou definir a solução que eu vou dar para esse problema. Quando eu definir essa solução, eu preciso ter alguns critérios. Eu preciso ser direta, eu preciso ser clara, tem que ser o que eu digo tem que fazer sentido e ser real. Por isso que eu falei da integridade e da ética, tem que ser com integridade, com ética. E além do mais, a pessoa precisa acreditar nessa resolução. Tem que ser algo plausível, não é algo da minha cabeça, não é algo inventado. E além do mais, o que acontece? Eu preciso despertar, a partir do momento que eu tenho conhecimento de todas essas informações, eu preciso despertar nessa pessoa o desejo de surpresa, de curiosidade, de vontade de saber qual é a solução para esse meu problema que me aflige. Eu tenho um problema que me aflige, então assim, eu preciso saber se a Alda está me dizendo que eu tenho essa solução. Aí eu vou dar uma solução plausível, certo? Então assim, de acordo com isso, como é que eu vou me direcionar ao meu cliente? Eu já sei quais são as dores, já sei quais são as dificuldades, já sei quais são as formas que eu vou conseguir resolver. Certo, já entendi tudo isso. Qual é o próximo passo? Então, assim, eu vou hoje nas mídias, a forma mais fácil da gente começar a introduzir isso é a partir de você fazer o marketing de conteúdo. Como assim? Marketing de conteúdo. Eu já descobri tudo isso, certo? Aí, como é que eu vou pôr em prática os gatilhos mentais, não é verdade? Então, assim, como é que eu vou pôr em prática os gatilhos mentais? Eu vou pôr em prática os gatilhos mentais através do marketing de conteúdo. E aí, como é que acontece? Esse marketing de conteúdo, a gente já começa, eu vou dar o exemplo do marketing de conteúdo, que a gente vai utilizar os gatilhos mentais, que eu já vou falar alguns aqui na sequência, para produzir o marketing de conteúdo, que são as respostas àqueles problemas que você já sinalizou antes, certo? Aí, assim, essas respostas. Eu posso despertar o gatilho da novidade na minha resposta. Como assim? Por quê? Porque os neurocientistas já descobriram que quando o nosso cérebro ele é ativado pelo gatilho da novidade, a gente produz dopamina. E quando a gente produz dopamina, a gente tem uma possibilidade maior de assistir, de estar aberta àquela resposta, está aberta àquele conteúdo, está aberta à resolução daquele problema, está aberta àquele serviço e àquele produto, certo? A gente precisa criar novidade. Por isso a importância da gente criar novidade. Por isso a importância. Eu tenho um produto que não tem novidade. Não tenho como eu recriar esse produto sempre. O que você vai fazer? Você pode renomear. Você pode fazer uma inovação, digamos. É a versão inovada. É a versão 1, a versão 2, a versão 3. Ou seja, para que as pessoas percebam, seus clientes percebam que sempre está tendo uma novidade. Que sempre está tendo. Você está
caminhando de acordo com o mercado, mesmo porque os problemas eles vão se modificando, as demandas vão se modificando. A gente sempre precisa estar se atualizando, porque as coisas sempre mudam, sempre mudam. E a gente precisa sempre estar seguindo isso. E para isso nós vamos utilizar a ferramenta do marketing digital. Escassez. Outro gatilho que a gente precisa também estar utilizando é o da escassez. A escassez, outra coisa assim que as pessoas utilizam da escassez, por exemplo, se eu tenho um produto ou um serviço que ele é contínuo, como é que eu vou promover a escassez? Então, assim, a gente pode sim, não só para lançamento, porque a gente, por exemplo, eu vou usar a escassez, vou lançar um curso, e aí o que acontece? Vou ter a abertura do curso e o fechamento das vagas. Então, existe uma escassez, por quê? Porque tem o período de início e o período de fim. Ou senão, eu vou abrir uma turma de mentoria e tem X vagas. Então, assim, se a pessoa não se inscrever até X data ou até X, até atingir a turma, a pessoa vai ficar de fora. Então, assim, isso ativa no nosso cérebro a importância da gente tomar aquela atitude de imediato. Para quê? Para que a gente não fique de fora. Para que a gente esteja dentro. Seja bem-vindo à enfermagem de graduação. Para que a gente esteja dentro aquele público que quer a resolução daquele problema. Porque se eu não tiver entre aquelas vagas, se eu não tiver entre aqueles inscritos, eu vou estar perdendo a oportunidade de resolver aquele problema. E isso aí, o que acontece? A partir do momento que eu ajudo pessoas, que eu contribuo, que o meu método, a minha forma de trabalhar traz retorno para o problema das pessoas, as próprias pessoas vão falar: olha, o que a Alda diz realmente dá certo. O que a Alda diz eu segui, o que Glaís faz, o que Rebeca faz realmente dá certo. Então, assim, quando a gente produz isso e traz retorno, a gente acaba também tendo outro gatilho, que é da prova social. Ou seja, a prova social é quando a gente produz serviço, conteúdo e um produto que realmente as pessoas comecem a falar para os semelhantes que aquele produto ele funciona. Realmente, eu utilizei a cobertura tal que a enfermeira estomaterapeuta Glaís falou e isso realmente deu resultado. Então, assim, acaba que o que eu digo não é apenas o que eu digo, mas existe o gatilho da prova social, que isso me dá mais respaldo, tanto enquanto profissional quanto perante os outros. E isso, atrelado a isso, o que me causa? Acaba como consequência eu tendo também o gatilho mental da autoridade. Porque o que é autoridade? Trocando assim, falando bem simplificado, é você ser lembrada sem ser induzida para responder que aquela pessoa é referência para você. Ou seja, autoridade é uma conquista que te leva como uma referência. Eu, por exemplo, você falar aqui, quem é a enfermeira que você. Quando eu falo em estomaterapia, aí a pessoa vai me dar a resposta que é a autoridade que ela conhece como estomaterapeuta. Quem é a autoridade sobre a questão de enfermeira de coach? Aí o que acontece? Aquela pessoa que a outra responder, isso é uma autoridade. Porque foi algo espontâneo. Foi algo que aquela pessoa produz ou faz que transformou ou resolveu alguma demanda que que a realidade dela foi mudada e que isso ela trouxe impacto verdadeiro, com integridade, com ética para a solução desse problema. E outra coisa também importante é que as pessoas é o gatilho mental do porquê. Nós seres humanos somos assim, temos uma necessidade intrínseca de saber o porquê das coisas. A partir do momento que nós só sabemos o porquê,
isso, tudo isso que eu estou dizendo, isso é neurologicamente comprovado. E isso é como eu disse anteriormente, os gatilhos mentais, eles são inconscientes, ou mesmo eu sabendo de tudo isso, isso é aplicado a mim, certo? Então, assim, a gente tem uma necessidade de saber o porquê. Porque a partir do momento que a gente sabe por quê, a gente se sente inserido, a gente se sente participante, a gente se sente conhecedor da causa, a gente se sente conhecedor daquilo. E a partir do momento que eu sei o porquê, eu tenho maior possibilidade de é, aderir àquele serviço, de aderir àquele produto. Por quê? Porque eu sei o porquê. Eu sei que isso existe por causa disso, daquilo outro. E sabe, assim, aquela questão de quando a gente está aprendendo uma técnica e que tem toda aquela sequência e que a gente precisa saber o porquê. Porque quando a gente sabe o porquê, a sequência fica lógica e progride. Ah, eu sei que antes de fazer o procedimento, eu preciso lavar as mãos. Isso já está intrínseco a mim, porque eu sei. Por que eu preciso lavar as mãos? Porque eu sei que esse ato tão simples de lavagem das mãos vai fazer com que eu salve muitas vidas. Por quê? Porque eu vou evitar a transmissão de bactérias, de micro-organismos e que isso vai ter um resultado positivo. A partir do momento que a gente sabe o porquê, isso influencia grandemente, certo? Outro gatilho mental que a gente precisa utilizar é o da curiosidade. Por quê? Quando a gente desperta a curiosidade, a gente tem a possibilidade maior de buscar aquilo. Porque, por exemplo, assim, um exemplo, a Apple todo ano ela lança vários produtos. Então, assim, ela sempre, por mais que o produto ele modifique pouca coisa em relação ao anterior, as pessoas têm uma curiosidade. As pessoas têm aquela vontade, e às vezes, eu não, mas que as pessoas, mesmo com o celular, com o iPad novo, ela acaba é, comprando outro. Por quê? Porque ela quer ter acesso à novidade. Ela quer se sentir exclusivo. Ela quer se sentir única. Então, assim, esses gatilhos mentais, ele ajuda a isso também, da novidade, certo? Outra coisa também que a gente precisa falar um pouquinho é sobre em relação à história. Assim, um gatilho mental, assim, muito utilizado. Inclusive, desde a época de Cristo. Jesus utilizou muito, praticamente na Bíblia inteira, o gatilho mental da história. Ele contava história para quê? Para que as pessoas entronizasse isso nelas e que aquilo fizesse sentido. Não só a vida dela naquele momento, não só a mim, mas com a qualquer outra pessoa em situações iguais ou diferentes a mim. Porque a partir do momento que eu crio, você pode ver que a história ela é representada em livros, na Bíblia, como eu disse, na a história nossa, a história da nossa família, a história da nossa profissão, a história em filmes, em novelas, tudo tem uma história. E aí o que acontece? Por quê? A história, a gente, 95% da nossa cognição, ela é ativada quando a gente ouve uma história. Por quê? Porque aí a gente sabe assim aquela similaridade que a gente se vê na história, sabe aquela situação que a gente se tem a experiência sem estar presente. Então assim, a história ela faz com que a gente transforme, como que a gente fizesse parte, integrasse, a gente estivesse próximo. Então assim, a capacidade que a gente tem de fazer história contando uma história com o nosso produto. Por exemplo, um exemplo meu. Eu, eu sou enfermeira, como todos sabem. Eu tenho experiência, sou baiana, já estudei bastante para concurso.
Já passei em vários concursos, já fui nomeados em alguns, conheci o marketing já empreendi, já tive, eu não sei se vocês sabem, mas eu já tive restaurante, já tive loja de roupas feminina, então assim, eu já empreendi enquanto era enfermeira lá na Bahia. Mudei aqui para o Paraná, o que é que acontece? Conheci o marketing digital, sempre tive vontade de empreender na enfermagem, mas o que acontece? Não tive a oportunidade lá onde eu morava, e aí o que acontece? Conheci o marketing digital e vi no marketing digital uma possibilidade de realizar o meu sonho de empreender na enfermagem e principalmente de fazer com que esse meu sonho transforme a vida de outras pessoas também, que despertar, inspirar e modificar a forma de enxergar o marketing digital na enfermagem, na verdade, o empreendedorismo na enfermagem. Por quê? Porque a gente pode fazer o que a gente gosta, utilizando das ferramentas digitais, que isso nos dá várias comodidades. Essas ferramentas, isso eu contando minha história para vocês, essas ferramentas, elas podem ajudar tanto para você que é empreendedor, enfermeiro, da forma tradicional, que é no físico, quanto você também que deseja empreender utilizando do meio digital. Ou você pode fazer as duas coisas concomitantes. Então, assim, são várias estratégias que você pode utilizar para melhorar a sua performance enquanto profissional, para iniciar. Então, assim, quando a gente conta isso, normalmente as pessoas se identificam, as pessoas falam, eu tenho isso também parecido, ou se não, tem pessoas eu não consigo, eu não tenho habilidade suficiente. Existem muitas pessoas que são assim também. Se quando a gente conta essas histórias, as pessoas se sentem próximas, as pessoas falam, realmente isso aconteceu com ela, a gente inspira. Então as histórias é algo que a gente precisa utilizar em quantidade para ajudar as pessoas e porque isso transforma. E é uma técnica muito importante e que eu acredito que todos esses gatilhos mentais eles precisam ser utilizados de forma simultâneas. E assim, uma coisa que eu queria falar para vocês, que gatilho mental a gente não pensa assim, agora eu vou usar o gatilho mental da escassez. Não, agora eu vou usar da história. Não, é uma coisa assim espontânea. Por quê? Porque as coisas só servem se for espontânea, se for fazer sentido, se for uma coisa mecânica, metódica, não dá certo. Então, assim, é importante também, quando a gente for falando, ser uma história verdadeira, uma história real, uma história íntegra e ética. Eu sempre digo que existem algumas coisas que a gente precisa ter sempre em mente. A ética, a integridade e principalmente a gente querer transformar a vida de verdade do outro. A gente não querer apenas ser alguém que quer vender um produto ou um serviço, mas que realmente acredite que aquilo transforme a vida do outro de alguma forma. Outra coisa importante nessas histórias é você criar um inimigo comum. Como é que eu crio um inimigo comum? Tipo, eu sempre tive vontade de empreender e não tive oportunidade. Por quê? Porque onde eu morava era pequeno, não tinha como, eu não tinha estrutura, eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro para investir em conhecimento. Então, assim, são coisas que faz com que crie um inimigo em comum. Então, isso eram meus inimigos. E que eu acredito que existem pessoas também que tenha ou possa ter esses mesmos inimigos. E aí o que acontece? Quando eu falo esses inimigos que eu tive, a pessoa também é um gatilho importante na nossa jornada. E aí uma importância depois que a gente tem esse gatilho do inimigo comum é você despertar a curiosidade. Sim, olha só, eu tinha esses problemas, eu tinha esse inimigo, até que um dia eu descobri o mundo do marketing digital. E aí o que acontece? Eu vi que eu poderia mudar. Eu poderia mudar como? Como foi que isso transformou? Como é que eu saí desse momento para o outro? Eu descobri que
eu poderia ter um investimento menor do que uma estrutura física. Eu percebi que eu poderia produzir meu conteúdo, poderia fazer um produto de acordo com os conhecimentos que eu tinha até então, de acordo com a minha experiência até então, que eu poderia fazer parcerias, que eu não precisaria ser a única detentora do conhecimento. Então, tudo isso eu conheci também que existe infoprodutos. Então, assim, são coisas que deu uma virada e que isso vai fazer com que outras pessoas também se sintam e vejam que pode fazer essa transformação também, certo? Outra questão assim que eu quero falar com vocês em relação ao significado. Normalmente, quando a gente for pensar em um serviço, em um produto ou em qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa trazer significado para tudo isso. Porque as pessoas não compram normalmente um serviço, ela compra a transformação. Quando você compra um notebook, você não está comprando apenas um notebook, você está comprando um notebook que vai transformar o seu problema, que provavelmente é querer ter um instrumento para trabalhar, um instrumento para estudar, um instrumento para se informar. Então, assim, aquele notebook não é apenas um notebook, é a transformação do seu problema. Então, assim, quando a gente precisa também utilizar muito esse gatilho da significância, que o seu produto, que o seu serviço, que a sua o que você vai ofertar, isso tenha significado, isso tenha relevância. Que a pessoa sinta que aquilo é único para ela, que ela se sinta exclusiva, que aquilo seja customizado, personalizado, personalíssimo, certo? Então, que a gente faça isso. Por isso a importância de você saber a sua persona, porque quando você sabe, quando eu sei a nossa persona, o que é que acontece? A gente se dirige exatamente para aquela pessoa. A gente se dirige exatamente para a demanda que o seu serviço, que o seu produto vai dar de resposta, certo? Outra questão é que é uma necessidade humana de se sentir especial, de se sentir querido, de se sentir que alguém se é, conseguiu colocar um tempo para estudar, para desenvolver aquilo que vai transformar a realidade dela. Então, assim, isso tem bastante impacto. Falar da satisfação de tê-la por perto como cliente, como amiga, como parceira, tá entendendo? E um exemplo assim que a gente pode aplicar quem tem negócio físico é a questão do cartão de fidelidade. As pessoas se sentem importantes, as pessoas se sentem únicas, especiais, elas se sentem premiadas por adquirir aquele serviço, aquele produto, por fazer parte, junto com isso, com a significância, tem o gatilho mental da comunidade. As pessoas amam se sentir integrante de uma comunidade, se sentir parte de um grupo seleto, de se sentir parte de um ambiente que todos te acolham, te entendam, que saibam do que você está falando. Então, assim, é importante. Por exemplo, eu tenho um negócio físico, eu posso ter um grupo no Facebook dos clientes, onde lá provavelmente se são clientes têm as demandas parecidas, que as pessoas vão se sentir acolhida, que alguém entenda o que está dizendo, que alguém tem aquele sofrimento, aquele problema parecido, aquela dor e como foi que ela resolveu e se aquilo eu não posso ser adaptado para minha realidade. Então, assim, é algo importante também. Uma outra coisa também que faz com que a gente se integre na comunidade do nosso negócio é você lembrar do aniversário. Digamos, a pessoa é mãe, você mandar uma mensagem no dia das mães. A pessoa é pai, mandar uma mensagem no dia dos pais, dia de aniversário. Então, assim, são formas, são gatilhos que faz com que o seu cliente, ele se sinta único, especial e traga significado. Que ele se sinta não como
alguém que comprou um serviço, alguém que consumidor daquele serviço ou produto, mas como alguém que transformou a vida e que você tem um vínculo, que você tem uma proximidade, você tem uma amizade, você tem uma preocupação, porque nós seres humanos necessitamos, temos essa necessidade de nos sentirmos integrados e que o outro se preocupe, porque a partir do momento, eu sempre costumo dizer, né, os meus amigos, e que a gente só se preocupa com quem a gente ama. A gente só se preocupa com quem a gente ama. Então, isso é a mesma coisa com o nosso cliente. Se a gente está se preocupando com ele, com certeza ele vai achar e vai ser importante na nossa vida. E que isso vai ter um impacto positivo para nos transformarmos em autoridade, em sermos referência, em ter realmente alguém que tem um diferencial, alguém realmente que não só tem um serviço, um produto, mas principalmente transforme vidas. Então, assim, é isso. O que eu tinha hoje para que tinha planejado para falar sobre gatilhos mentais era isso. Um abração a todos, obrigada pela presença de cada um e até breve.